Eu lembro exatamente o dia em que ela me chamou de machista pela primeira vez. Tinha sido uma noite leve, divertida. A gente foi num barzinho novo, daqueles com música ao vivo e cerveja artesanal. Ela estava linda, como sempre. Ria alto, gesticulava enquanto falava de séries, de política, de como o mundo estava mudando. E eu, encantado, só queria agradar. Quando voltamos para o carro, eu corri na frente para abrir a porta para ela. Um gesto automático. Meu pai sempre fez isso pela minha mãe. Cresci vendo isso como um sinal de respeito. Mas naquele instante, ela congelou. Você não precisa fazer isso, disse, com um olhar duro. O quê? Abrir a porta. Isso é machismo disfarçado de cavalheirismo. Fiquei sem reação. Era só um gesto, nada mais. Mas ela continuou. Mulheres não são incapazes de abrir uma porta. Isso vem de uma ideia antiga, de que a gente precisa ser cuidada, protegida, como se fosse fraca. Eu não quis dizer isso, tentei explicar. É só costume. Um jeito de demonstrar carinho. Pois então desaprende. Carinho não é isso. Carinho é me ouvir, me respeitar, não tentar bancar o cavaleiro salvador. Naquela noite, dormi com a cabeça cheia. Eu a respeitava. Sempre admirei sua independência, sua força, sua lucidez. Era uma mulher que sabia o que queria. E se ela dizia que algo a incomodava, eu escutava. Nos dias seguintes, repensei minhas atitudes. Deixei de puxar a cadeira para ela, parei de pagar a conta sem perguntar, evitei qualquer coisa que parecesse protetora demais. Passei a tratá-la como uma igual, no sentido mais literal da palavra. E por um tempo, tudo pareceu funcionar. A gente tinha boas conversas, ria de piadas bobas, dormia abraçado em silêncio. Mas com o tempo, algo foi mudando. Ela começou a se distanciar. Não fisicamente, ainda estava ali, todos os dias, mas emocionalmente. Era como se eu tivesse perdido um lugar dentro dela que nem eu sabia que ocupava. Começou com pequenos comentários. Você é tão previsível. Às vezes eu sinto que você não tem impulso, não tem presença. Sabe, tem homem que só com o olhar faz a gente tremer. Com você, tudo é calmo demais. Eu fingia que não doía. Mas doía. Porque eu sabia que ela estava comparando. E pouco tempo depois, confirmou-se. Ela conheceu um cara numa roda de amigos. Desses que chegam falando alto, com pose de dono da festa. Tatuagens, olhar penetrante, voz grave. No começo, ela só comentava. Ele é insuportável, mas tem uma energia irresistível. Semanas depois, ela já saía com ele. Eu, que ainda estava ali, meio esperando uma chance de voltar, meio tentando manter contato, via tudo de camarote. Era estranho. Ela dizia odiar homens machistas, controladores, dominadores. Mas estava se envolvendo com exatamente isso. O cara gritava com ela no meio da rua, sumia no fim de semana, postava fotos com outras mulheres. Ela me contava tudo. E mesmo assim, voltava para ele. Você não entende, ele tem um jeito bruto, mas no fundo é doce. E eu só respondia. E eu, que tentei ser doce desde o começo, virei machista? Ela ficava em silêncio. Às vezes chorava. Dizia que estava confusa, que talvez o problema fosse ela, que talvez não soubesse mais o que queria. Depois desse, vieram outros. Um mais tóxico que o outro. Um deles dizia que feminismo era coisa de mulher frustrada, e ela, que antes discursava sobre empoderamento, ria da piada. Outro chegou a trancar ela em casa por ciúmes. E ela justificava, ele tem trauma de traição, sabe? Por isso é tão inseguro. E eu assistia. Assistia ela apagar a luz própria para caber nos relacionamentos que dizia detestar. Assistia ela aceitar migalhas de afeto, enquanto me acusava de excesso de zelo. O auge foi quando a encontrei num café, meses depois. Estava com o olhar cansado, maquiagem borrada, parecia não dormir direito há dias. Conversamos. Ela contou que estava tentando sair de um relacionamento abusivo. Que o cara fazia gaslighting, que a isolava dos amigos, que diminuía seus sonhos. E por que ficou tanto tempo? Perguntei, com cuidado.
Ela ficou em silêncio. Mexia no café como se procurasse respostas no fundo da xícara. Porque, no fundo, eu achava que merecia. Que amor tinha que doer. Essa frase me destruiu por dentro. Não por ela. Mas por tudo que vivemos e que ela rejeitou, chamando de opressivo, quando era cuidado. Tive coragem de perguntar. E eu? Eu te tratei com respeito, com carinho, tentei te ouvir, te apoiar, mas fui chamado de machista. Por quê? Ela me olhou, com um brilho estranho nos olhos. Um misto de saudade, arrependimento e vergonha. Porque você era bom demais. E isso me dava medo. Eu achava que você queria algo em troca. Que nenhum homem seria assim só por ser. Respirei fundo. Não disse mais nada. Era isso. O problema não era eu. Era ela. Ou melhor, o que ela acreditava sobre amor. Sobre homens. Sobre si mesma. Hoje, sigo minha vida. Estou em outro relacionamento. Com uma mulher que valoriza o cuidado, que entende que proteção não é controle. Que carinho não anula a força de ninguém. E ela ainda repete o ciclo. Vejo pelas redes. Um novo cara, a mesma pose de machão, as mesmas indiretas com tom de desabafo. Às vezes me dá vontade de escrever, você ainda acha que eu era o problema? Mas não escrevo. Só desejo que um dia ela entenda que amor de verdade não precisa de dor para ser intenso. E que respeito nunca foi machismo. Talvez, no fundo, ela não me rejeitou por eu ser machista, mas por eu ser exatamente o que ela não sabia como amar.